Licenciamento ambiental e estudo prévio de impacto ambiental. Segmento Direito G03. Psil Jurídico, leitura de texto. Bem-vindos de volta ao Psil Jurídico. O presente Psil disporá sobre o licenciamento ambiental e o estudo prévio de impacto ambiental, EPIA. O licenciamento ambiental encontra seus fundamentos em vários diplomas legais, dentre os quais a Constituição Federal de 88, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei Complementar número 140 de 2011 e, como uma norma infralegal de caráter geral, a Resolução CONAMA número 237 de 97, uma vez que existem muitas outras normas infraespecíficas relacionadas ao licenciamento ambiental. Quando exigível, o estudo prévio de impacto ambiental, EPIA-RIMA, constitui-se em uma das etapas do licenciamento ambiental. Ao propósito do EPIA-RIMA, tem-se as normas, o inciso 4 do artigo 225 da Constituição Federal e a Resolução CONAMA número 1 de 86. Uma das formas de se proteger o meio ambiente, que está na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, o conceito, dando efetividade ao artigo 225 da Constituição Federal, é o da realização do licenciamento ambiental. Quando ocorrer a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos, obras e atividades utilizadoras de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, impõe-se fazer o licenciamento ambiental. Artigo 10 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Tudo com a nova redação dada pela Lei Complementar número 140 de 2011. Não obstante a relevância do licenciamento ambiental, este instrumento não pode continuar a ser um mero instrumento burocrático. Tudo conforme a Constituição Federal, artigo 170, parágrafo único. Para que o licenciamento ambiental tenha a devida e necessária efetividade, o caminho mais indicado é, sem dúvidas, a efetiva implementação da educação ambiental. É fundamental que todos conheçam e reconheçam a importância do licenciamento ambiental, de maneira a transcender a mera esfera de uma obrigação legal. A Resolução CONAMA número 237 de 97 constitui-se na mais importante norma geral, infralegal, a dispor sobre procedimentos de licenciamento ambiental. Conforme já colocado anteriormente, existem normas próprias de licenciamento voltadas a atividades específicas. Licenciamento ambiental é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação dos empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento. Já a licença ambiental constitui-se no respectivo ato administrativo, que se materializa através das licenças. Quais? Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Estudos ambientais constituem-se nos estudos relativos aos aspectos ambientais concernentes à localização, instalação, operação e à ampliação de uma atividade ou empreendimento. Constituem-se ainda em subsídios para a análise das licenças requeridas, licença prévia de instalação e de operação. Tais estudos podem ser estudos simples ou estudos mais complexos, quando então se exige o EPIA-RIMA. Os estudos ambientais podem ser compreendidos como um dos importantes recursos destinados à compreensão da avaliação de impactos ambientais, que é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Isso está na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Por seu turno, a avaliação de impactos ambientais destina-se a subsidiar os instrumentos do licenciamento ambiental e das respectivas revisões dos licenciamentos.
Uma vez que os vídeos do Psil Jurídico são produzidos para dar a seus destinatários apenas algumas rápidas noções acerca do assunto abordado, em linhas gerais, tem-se nos 21 artigos que integram a Resolução CONAMA número 237 de 97, a discriminação dos artigos. Artigo 1º. Conceitos infralegais de licenciamento ambiental, licença ambiental e estudos ambientais. Artigo 2º. Objeto e âmbito de aplicação da Resolução CONAMA número 237 de 97, o licenciamento ambiental. Artigo 3º. Imperiosidade da realização do EPIA-RIMA como estudo ambiental para o licenciamento ambiental de determinados empreendimentos mais complexos, conforme a Constituição Federal. Artigo 4º. Licenciamento ambiental pelo IBAMA, havendo a necessidade de serem obedecidos os mandamentos constantes da Lei Complementar número 140 de 2011. Artigo 5º. Licenciamento ambiental pelos órgãos ambientais dos Estados Federados e do Distrito Federal. Idem, obediência aos mandamentos constantes da Lei Complementar número 140 de 2011. Artigo 6º. Licenciamento ambiental pelos órgãos ambientais dos municípios. Ibidem, obediência aos mandamentos constantes da Lei Complementar número 140 de 2011. Artigo 7º. Licenciamento ambiental em um único nível de competência. Artigo 8º. Conceitos de licença prévia de instalação e de operação, sendo que os prazos das licenças prévia de instalação e de operação são dados pelo artigo 18, com o pedido de revisão expresso lá na Lei Complementar número 140 de 2011. Artigo 9º. Competência do CONAMA para editar licenças ambientais específicas. Artigo 10. Detalhamento das 8 etapas do licenciamento ambiental, com acréscimo da necessidade de alguns documentos específicos. Artigo 11. Custos do empreendedor com licenciamento ambiental e equipe multidisciplinar. Sujeição de todos, empreendedor e equipe multidisciplinar, a sanções administrativas, civis e penais. Artigo 12. Procedimentos específicos e simplificados para determinados licenciamentos ambientais. Artigo 13. Custos do processo administrativo do licenciamento ambiental para o empreendedor. Artigo 14. Prazos de análise diferenciados pelo órgão ambiental. Artigo 15. Prazos para esclarecimentos e complementações. Artigo 16. Arquivamento do pedido de licença ambiental em virtude do não cumprimento dos prazos, mas a possibilidade de abertura de um novo pedido. Artigo 17. Apresentação de novo requerimento de licença ambiental, em sequência ao artigo 16. Artigo 18. Prazos das licenças ambientais, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Artigo 19. Situações relativas às possibilidades de suspensão e cancelamento de uma licença ambiental já obtida. São 3 situações que estão no inciso 1, 2 e 3 desse artigo 19. Artigo 20. Condições para todos os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios poderem emitir licenças, ou seja, a existência de conselhos ambientais que obrigatoriamente devem ter caráter deliberativo e participativo e também ter profissionais habilitados nesses órgãos. Artigo 21. Dispositivo referente à vigência e à revogação dos dispositivos. Em resumo, a Resolução CONAMA número 237 de 97 é a norma geral que dispõe sobre procedimentos de licenciamento ambiental, devendo sempre serem obedecidos os ditames da Lei Complementar número 140 de 2011. Não obstante a importância de todos os 21 artigos da Resolução CONAMA número 237 de 97, seus artigos 10, 19 e 20 merecem destaque.
Em tempo, reitera-se que o artigo 20 é fundamental, uma vez que dispõe sobre as condições mínimas para que qualquer órgão ambiental possa licenciar. Ou seja, para tanto, terá que ter obrigatoriamente, repetindo, um Conselho de Meio Ambiente com competência deliberativa e de caráter participativo e que o órgão ambiental também possua em seus quadros profissionais habilitados. O artigo 10 relaciona 8 etapas, inciso 1 a 8, para se obter uma licença ambiental. 1. Formulação pelo órgão ambiental competente do detalhamento para o requerimento. 2. Requerimento propriamente dito. 3. Análise pelo órgão ambiental. 4. Solicitação de esclarecimentos e complementações. 5. Audiência pública para EPIA-RIMA. 6. Solicitação de esclarecimentos e complementações quando houver audiência pública. 7. Emissão de parecer técnico conclusivo quando necessário, jurídico. E, finalmente, 8. Deferimento ou indeferimento da licença ambiental. No artigo 19, encontram-se 3 situações em que o órgão ambiental competente poderá suspender ou até mesmo cancelar a licença ambiental que foi concedida. Vale dizer, pelo artigo 19, mais uma vez depreende-se que não existe autorização do poder público para poluir ou utilizar inadequadamente os recursos ambientais. De acordo com os comentários relativos aos estudos ambientais, Resolução CONAMA número 23797, o inciso 3 do artigo 1º, os estudos podem ser tanto estudos simples quanto estudos complexos. E os estudos complexos são denominados constitucionalmente de estudo prévio de impacto ambiental. São obrigatórios para os casos de obra ou atividade potencial ou efetivamente causadora de significativa degradação do meio ambiente. Isso está no inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal. Os detalhamentos tanto do estudo de impacto ambiental, EIA, que sempre deverá ser prévio, EPIA, assim como do respectivo relatório de impacto ambiental, RIMA, encontram-se nos 12 artigos da Resolução CONAMA número 1, de 86 abaixo. Artigo 1º, conceito de impacto ambiental. Artigo 2º, relação meramente exemplificativa, não taxativa, de obras e atividades sujeitas à elaboração de EIA, EPIA e RIMA. Artigo 3º, foi revogado pela CONAMA 237 de 97. Artigo 4º, respeito aos critérios e diretrizes da Resolução CONAMA 1 de 86. Artigo 5º, diretrizes gerais propriamente ditas que devem ser obedecidas por ocasião da elaboração do EIA. Artigo 6º, dá o conteúdo mínimo do EIA. Artigo 7º, foi revogado pela Resolução CONAMA número 237 de 97. Artigo 8º, traz a discriminação de custos a serem suportados pelo proponente do projeto. Artigo 9º, traz o conteúdo mínimo para o RIMA. Artigo 10º, a manifestação conclusiva dos órgãos ambientais competentes sobre o RIMA. Artigo 11º, respeito ao sigilo industrial, acessibilidade ao público, disponibilização de cópias e realização de audiências públicas, as quais, pela Constituição Federal, são obrigatórias. Jamais poderá ser medida discricionária que se encaixa naquela expressão da CONAMA 1 de 86, quando couber. Artigo 12º, dispositivo relativo à vigência. O artigo 1º da Resolução CONAMA 1 de 86 traz o conceito de impacto ambiental. Ao dar este conceito, utiliza-se dos conceitos de meio ambiente e poluição que se encontram expressos lá no artigo 3º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938 de 81. Em linhas gerais, de acordo com o artigo 1º da Resolução
CONAMA 1 de 86, impacto ambiental constitui-se na alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas em decorrência de qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que afetem, direta ou indiretamente, todos os fatores prejudicados pela poluição, que são saúde, segurança, bem-estar da população, atividades sociais e econômicas, biota, condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e qualidade dos recursos ambientais. Sempre obedecidos os princípios e objetivos da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, no que se refere às diretrizes gerais do EIA-EPIA, o artigo 5º dispõe sobre 4 diretrizes, incisos 1 a 4. 1. Alternativas tecnológicas e de localização do projeto, confrontando inclusive tais alternativas com a hipótese de não ser executado o projeto. 2. Avaliação constante e sistemática dos impactos gerados pelo empreendimento. 3. Utilização da bacia hidrográfica na definição dos limites da área geográfica afetada. 4. Compatibilização com planos e programas governamentais existentes na área de influência do projeto. De acordo com o artigo 6º, o EIA-EPIA deverá ter o seguinte conteúdo mínimo, incisos 1 a 4. 1. Diagnóstico ambiental da área de influência, meio físico, meio biológico e meio socioeconômico. 2. Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas. 3. Definição das medidas mitigadoras e dos impactos negativos com a avaliação do controle e eficiência dessas medidas. E 4. Elaboração de programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos. Da mesma forma, de acordo com o artigo 9º, o RIMA, agora é o RIMA, deverá ter o seguinte conteúdo mínimo, inciso 1 a 8. 1. Objetivos e justificativas do projeto. 2. Descrição do projeto e alternativas tecnológicas e locacionais, considerando matéria-prima, mão de obra, fontes de energia, processos e técnicas operacionais, prováveis efluentes, emissões, resíduos, perdas de energia, empregos diretos e indiretos gerados. 3. Síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental. 4. Descrição dos prováveis impactos ambientais. 5. Caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência e também a hipótese da não realização do empreendimento. 6. Descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras a serem aplicadas. 7. Programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos. E 8. Conclusões e comentários gerais com a recomendação quanto à alternativa mais favorável. Além do conteúdo mínimo, o RIMA deverá ser apresentado objetiva e adequadamente, com todas as informações, mapas e tudo que mais, traduzidas em linguagem acessível ao público, ao povo. As audiências públicas encontram-se referenciadas no artigo 11 da Resolução CONAMA 1 de 86. Nesta norma, existe um equívoco maculado eivado de inconstitucionalidade, ainda que deva ser respeitado o sigilo industrial, conforme o caput do artigo 11 diz, quando o referido dispositivo concede a discricionariedade ao órgão ambiental para a realização ou até mesmo a não realização de audiências públicas, a flagrante violação ao que dispõe o inciso 4 do artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal. Em atendimento à mais completa proteção do meio ambiente, referida à publicidade do EPIA-RIMA deve se dar através da realização de audiências públicas. Ainda que a prática de realização de audiências públicas não venha sendo fiel ao espírito da lei, tais audiências deveriam cumprir seu papel, também transcendendo a mera esfera burocrática.
obedecida a Constituição Federal, a Lei Complementar número 140 de 2011, a Lei número 6938 de 81 e as normas infralegais citadas, caberia aos entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios dar a devida atenção aos órgãos ambientais, de maneira que esses órgãos efetivamente possam cumprir a respectiva competência constitucional e legal. Obrigado.